Bem-vindo a Joinville. Estou aqui com o Marley, né? Ele vai contar um pouquinho da história de Joinville, como tudo começou hoje nessa cidade que temos um prefeito reeleito, né? O primeiro prefeito eleito do Partido Novo. Então, Marley, se apresenta rapidamente e conta um pouquinho como tudo isso começou. Tá bom. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, né, para falar um pouco sobre a história do Partido Novo aqui em Joinville. Então, meu nome é Marley, eu sou empresário, sou engenheiro de formação, sou formado em Direito também e atuo no ramo imobiliário já há mais de 6 anos aqui em Joinville. Eu faço parte do Partido Novo como filiado já há mais de 7 anos, então eu acompanhei toda a história, né, do Partido Novo aqui em Joinville, toda essa história relativamente curta, mas de muito sucesso. Eu já acompanhava o Partido Novo um pouco antes, né, a gente fica com o pé atrás, né, pela política, e eu vim acompanhando o Partido Novo já há algum tempo, até que em 2018 eu decidi, de fato, me filiar e participar mais ativamente do partido, né? Porque no final das contas, a gente pode negar a política, mas as consequências delas não. Então, essa é uma frase que o Adriano Silva, que é prefeito de Joinville, fala frequentemente, e eu gosto muito disso, porque de fato é isso que acontece, né? A gente pode virar as costas, pode não participar, mas os efeitos, todos nós participamos, né? Recebemos, assim, esses efeitos da política. Então, eu decidi, desde então, me filiar e participar ativamente dentro das minhas limitações de tempo, né? Não tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que Isso, tem a gente tudo, tem outras né? coisas, mas eu decidi participar. Então, assim, eu acho que um elemento, Fábio, muito importante do Novo em Joinville foi porque lá no início a gente formou uns grupos de trabalho, então éramos um grupo pequeno, 12, 15 pessoas, e a gente se dividiu, e a ideia é que cada pequeno grupo, que era composto por 4 pessoas, inclusive no grupo que eu participei, o vereador Alisson integrou também, né? Então a gente fez um grupo de planejamento urbano, e ali nosso objetivo era pesquisar, entender boas práticas, entender o que a cidade estava fazendo, né, nesse ramo, e formar conhecimento. No final das contas, esse trabalho foi a base para formar o plano de governo depois do Adriano, na primeira campanha dele. Então, eu acho que esse start foi muito acertado, né? Então, a gente pesquisou, a gente ganhou know-how, e depois, na época da campanha do Adriano, esses grupos eles foram subdivididos em mais alguns, se eu não me engano, eram 15 grupos. Uau. Cada grupo desse tratava de um tema relevante para a cidade, né, e compôs, de fato, o plano de governo. Então, tinha um grupo da saúde, tinha um grupo da educação, tinha um grupo que eu fazia parte, que era de saneamento, de água e esgoto. Então, foi uma estratégia muito acertada, porque a gente tinha algum know-how que a gente desenvolveu, e tudo isso acabou que depois foi concentrado no plano de governo do Adriano, né? Então, com todas as ideias com base nos princípios do Novo, né, em liberdade, em desburocratização, em colocar o cidadão no centro de tudo, né? Então, esse foi, eu acho que, o start muito acertado do Novo aqui em Joinville. Porém, tem um outro fator que eu acho que é fundamental. O Novo encontrou em Joinville um ambiente um solo muito fértil, uma terra muito fértil. Isso é interessante. Eu costumo dizer que eu tenho dúvidas se todas essas ações que nós fizemos em Joinville no início, se tivesse sido feito em outro lugar, se teria tido o mesmo sucesso que teve em Joinville, né? Eu tenho dúvidas. E por que eu falo isso? Porque Joinville tem uma característica muito peculiar. Em função da colonização alemã, então o povo de Joinville tem muita iniciativa. É um povo que não espera as coisas acontecerem, caírem do céu, ou que Deus forneça, ou que o governo forneça, né? Então tem essa característica aqui. Você vê um bom exemplo os bombeiros voluntários. Então Joinville é reconhecida nacionalmente por ter um corpo de bombeiros voluntários. Então a gente não ficou esperando aqui lá atrás
o Estado fornecer. A gente arregaçou a manga e fez. Essa é uma característica da cidade, né? É um ponto muito importante que o joinvilense tem de ter iniciativa, de não esperar nada que caia do céu. Ele vai lá e faz acontecer. Então, eu acho que esse foi um elemento muito importante para juntar as iniciativas do novo com esse ambiente fértil, e aí um sucesso que a gente já conseguiu experimentar lá na eleição de 2020, né, com a eleição do Adriano e com a eleição de 3 vereadores, e que isso foi reforçado, né, chancelado em 24, com quase 80% na votação muito expressiva que o Adriano teve, e 4, né, vereadores, além dos 3 que a gente já tinha, conseguimos eleger um 4º vereador aqui, que foi a Vanessa. Então, realmente aqui é um ponto diferenciado, é uma cidade, um ambiente diferenciado do novo, e a gente tem conseguido excelentes resultados. Né? Olha só que interessante, né? O voluntariado é tão importante porque voluntariado é algo cultural. Ou seja, culturalmente as pessoas já se juntam para ser bombeiro. Tanto é que Adriano Silva, até hoje, um dia, ele ainda atua como bombeiro. Eu conheci o grupo de resgate de montanha, também é um grupo voluntário. Então as pessoas já sabem voluntariamente, vamos nos juntar e resolver problema, e assim começou o novo. Junta a pessoa para resolver problema, né? Depois, eu gosto de a frase, né? Junta, depois divide para multiplicar, porque juntou um grupo, definiu tarefas bem específicas e com isso multiplicou conhecimento. Né? Meu canal Conhecimento Liberta é justamente essa é a sua função. Leve esse vídeo para a pessoa da sua cidade, do interior. Vamos unir pessoas para multiplicar conhecimento e depois dividir isso em várias pessoas. Então, compartilhar é você dividir com o próximo que ainda não tem um novo para que haja na sua cidade. Né? É possível conhecer mais, compartilhar outros vídeos. A gente fez alguns vídeos com inteligência artificial com os vereadores. Ficou muito divertido. Acesse aqui depois os vídeos do canal. Né? E essa ideia de multiplicar, né, só depende de cada um. Quando a gente compartilha tanta coisa meio que inútil, né? É piada, mas o que você está compartilhando de útil? Né? E indo nessa linha, como que está hoje o novo aqui em Joinville? Porque a gente fala muito, Joinville, primeira cidade e tal, depois tem o Zema, Minas, então a gente vê tal. Então, como que a gente pode, numa cidade que não tem essa cultura, por exemplo, né, começar? O novo está muito bem aqui em Joinville, né? Muito bem estruturado. Eu esqueci de falar, mas eu faço parte hoje, eu integro o diretório municipal aqui do Partido Novo em Joinville. E tem uma iniciativa também, Fábio, que eu acho que é relevante comentar, que segue aí como uma sugestão, né, para outras cidades, outros municípios que estão iniciando essa jornada. O novo de Joinville, e também isso é uma particularidade daqui, né, foi criado aqui, ele, lá atrás, a gente formou um conselho consultivo, tá? Então, era um grupo de mais ou menos 20 pessoas, né? Então, todos filiados do Partido Novo, que tinham certa disponibilidade também para participar, e também ninguém recebia nada, né, nenhum centavo, então essa é outra característica, éramos todos voluntários, e esse conselho, né, formado por 20 pessoas, ele sempre andou muito junto com o diretório municipal. Então, na época de campanha, a gente intensificava as discussões, né, as reuniões, são reuniões mensais, que a gente fazia para discutir, de fato, e aí você tem um pouco mais de abrangência, porque o diretório hoje é composto por 5 pessoas, né? Então, somos 5 voluntários, tocamos o Partido Novo aqui em Joinville, e a gente tem um respaldo e a ajuda de mais 20 pessoas. Então, isso dá um pouco mais de braço, né? Um pouco mais de força para tomada de decisão, para auxílio, né, na época de campanha. Então, a gente tem mais vozes, mais cabeças e mais braços com o Conselho. Então, o Conselho é uma estrutura que ainda está em vigor e que eu acho que deve ser replicada em outras cidades. Porque, no final das contas, é difícil
né? A gente se dividir, como a gente falou aqui, entre as nossas atribuições, responsabilidades, né, como empresário, seja como e um voluntariado, né, no Partido Novo, porque é o único partido que a gente não só não recebe, como a gente paga, né, mensalmente para participando. Pô, eu vim de graça. É isso aí. Então, assim, essa é uma iniciativa também, acho que muito interessante, né? A formação desse conselho consultivo que dá o suporte para o diretório municipal, né? E que ajuda de várias formas a estender, né? As iniciativas do Novo na cidade. Legal, muito bom, né? O que você achou? Eu mostrei já para ele os vídeos com a IA. O que você achou do uso de uma IA para entrevistar vereadores? Olha, Fábio, eu fiquei surpreso, né? Então, quando você comentou comigo, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? De uma IA. A gente usa IA aqui proativamente, assim, para fazer músicas, perguntas para que ela nos responda. E não ao contrário, né? Não que ela faça perguntas. Então, achei muito criativo. Fiquei, no primeiro momento, sem entender como seria, né? A gente fez aqui uma brincadeira rápida entre a gente, e depois eu vi rapidamente aqui os vídeos que você gravou com os vereadores, e achei muito interessante, porque ela é muito perspicaz, né? Ela faz perguntas muito interessantes, até porque, claro, a base de dados dela é o que está na internet, então ela tem essa capacidade que vai além da nossa, de juntar informações e dados muito rapidamente, e formular perguntas muito interessantes, assim. Então, parabéns, né? Eu fiquei realmente surpreso positivamente com o desempenho, né, da Crânia. Aí, nas perguntas, acho que os vereadores também ficaram assustados no primeiro momento, né? Mas depois acharam interessante esse papel da IA, que eu acho que tem que cada vez mais participar realmente da vida, inclusive da vida política, né? Nossa, aqui no país. Eu comecei a usar IA nos vídeos e tudo mais, né? E foi um dos primeiros vídeos que eu fiz esse ano. E a IA, eu inverti a ordem das perguntas. O primeiro ela me perguntava, foi o primeiro teste de entrevista, e depois eu comecei a perguntar. E eu fiz duas perguntas e que começou tudo isso. E eu quero te convidar a achar, vou deixar o link depois desse vídeo. Aí eu perguntei para ela duas coisas. Se você tivesse um viés político, qual seria? Eu não vou responder. E é porque aí ela apenas fala qual o viés seria dela e também ela explica o porquê. E aí eu também perguntei para a IA, e se você fosse presidente do Brasil, se pudesse eleger uma IA, seria a Skynet destruindo? Ela respondeu uma coisa que a partir daquele momento minha mente travou. Eu falei, eu preciso usar isso. Naquela época eu não sabia, vamos falar, ajustar os prompts e tudo mais. Eu abri e começava a falar e ela falava algumas coisas. Hoje eu coloco alguns filtros, eu ajudo a IA e direciono um pouquinho ela para ela não viajar na maionese, porque às vezes ela fala umas coisas que não tem nada a ver mesmo. Mas eu te convido a assistir esse primeiro vídeo, totalmente improvisado, que eu consegui fazer, porque tem muita coisa legal vindo por aí. E se a gente olha dados, números, indicadores e resultado, a gente sabe o que é certo. Né? As pessoas querem contar histórias e narrativas. Onde essas narrativas já funcionaram de verdade? Lugar nenhum. Então, com dados e evidências, indicadores e resultados, a gente vai para frente. Um conto de fadas é meio difícil, né? Então, obrigado, né? Estou aqui em Joinville, quero também rodar outras cidades pelo estado. Não, estou em Joinville, Santa Catarina, então não é somente São Paulo. Quero rodar Brasil, falar com outros vereadores, com prefeitos, com outros dirigentes, com empresários e mostrar como pode ser um novo Brasil. Um Brasil com mais emprego, com mais renda, com mais riqueza, com mais saúde, com mais prosperidade, educação, com mais família. Né? Um Brasil que a gente se orgulhe de ser brasileiro. Então, termino por aqui. Acesse os vídeos da Crânia. Né? Eu sou o Vigia, estou sempre de olho em tudo que acontece, mas tem alguém que é a visão do Vigia, que é a Crânia, porque essa sim
tá de olho na internet inteira. Então, e você, tá de olho no quê? Só nos TikTok, só nos dedinhos. Então, vamos ficar de olho nos nossos políticos, vamos ficar de olho, vamos vigiar, vamos fiscalizar, né, e cobrar. Porque se a gente não mudar o nosso pensamento, o futuro não muda. É isso aí. Então, Obrigado. valeu, Fábio. E deixa eu te parabenizar pela sua iniciativa, né? Como tudo no novo, você veio por conta própria, né? Você está usando o seu tempo para divulgar o novo no Brasil. Então, parabéns pela sua iniciativa. Continue firme e forte. E sempre que precisar, a gente está de portas abertas. Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Beleza? Tá bom? Obrigado. Segue aí, compartilhe com as pessoas da sua cidade, do seu bairro, com a sua família. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.